Capítulo 34, Exercícios e Problemas. Exercício 1. A intensidade do campo magnético da Terra é 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Com que velocidade você deveria dirigir seu carro a fim de criar uma fém de movimento de 1 volt ao longo de sua antena de rádio com 1 metro de comprimento? Suponha que o movimento da antena seja perpendicular a B, seja perpendicular ao campo magnético da Terra. Bem, então a ideia é razoavelmente simples, Suponha que você tem uma antena aqui, essa é a sua antena com a altura de 1 metro, e você esteja se movimentando com a velocidade v nessa direção, e o campo magnético esteja, por exemplo, para fora do plano, para dentro do plano. Na verdade não importa muito. Importa que a velocidade v esteja perpendicular ao campo, que é o que está sendo descrito em cima. Bom, basicamente o que a gente tem é um condutor. Esse condutor se move em um campo magnético perpendicular e os elétrons livres vão sofrer força de Lorentz. Isso é, na verdade, aqui é a força de Lorentz, que é V vetor B, Bom, o V vetor B nosso, V para a direita e B para cima, nosso V vetor B está nessa direção, vertical com relação ao plano aqui para baixo, V vetor B. Mas como são os elétrons que estão se movendo, então a força sobre ele está no sentido contrário a V vetor B. Então a força sobre os elétrons vai estar para cima. Então a força sobre os elétrons vai estar assim. Isso significa que os nossos elétrons vão se mover para cima no condutor, força magnética sobre os elétrons. Consequentemente, vai aparecer um acúmulo de elétrons na parte de cima e uma falta de elétrons na parte de baixo, isso é uma carga positiva. Então vai aparecer uma diferença de potencial nos extremos da barra. Essa diferença de potencial gera, na verdade, um campo elétrico e eu passo a ter uma força elétrica sobre os elétrons. Bom, essa força elétrica sobre os elétrons vai ter uma hora que vai igualar com a força magnética. Então nós vamos ter a força elétrica sobre os elétrons igual à força magnética. Isso é, a carga vezes o campo elétrico vai ser igual, num determinado instante, a carga vezes VB, já que VB são perpendiculares, e o produto vetorial, o seu módulo é simplesmente o produto do módulo dos dois. Bom, a velocidade, então, que o carro tem que ter na verdade, o campo elétrico pelo campo magnético. Mas o nosso campo elétrico, ele é a diferença de potencial nos extremos pelo comprimento. Isso é o nosso campo elétrico médio, é a diferença de potencial na barra dividido pelo comprimento. Isso significa que a velocidade que você tem que dar é a diferença de potencial pelo comprimento vezes o campo magnético. Bom, o que diz o problema? O problema é que, em função do campo magnético da Terra, você quer se mover com uma determinada velocidade, e com essa velocidade você quer criar uma diferença de potencial de 1 volt se a sua antena tem 1 metro de comprimento. E qual é a velocidade que você tem que se mover para isso? Bom, a diferença de potencial é de 1 volt, o comprimento da antena é 1 metro, e o nosso campo magnético da Terra é 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Certo? Bom, 1 dividido por 5 vezes 10 a 5 significa 20 vezes 10 a 3 metros por segundo. Isso é, para poder a diferença de potencial nos extremos dessa antena de 1 metro ser de 1 volt, a velocidade tem que ser em torno de 20 vezes 10 a 3 metros por segundo, isso é 20.000 metros por segundo, muito maior do que uma velocidade supersônica de um caça, que é 340 metros por segundo. Bom, é isso.